pela vida dos servos dele, entre eles o irmão Ricardo e demais trabalhadores da causa do Evangelho que trabalharam para que essa agenda fosse possível, para que estivéssemos aqui com os irmãos nesta hora. Quero bendizer a Deus também pela vida do servo de Deus, pastor Genesi, que permitiu que o microfone da noiva do Cordeiro, dessa partícula da igreja eleita do nosso Salvador, pudesse estar em minhas mãos para falar acerca da palavra do Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo continue abençoando e guardando cada um desses servos dele na obra e na causa do Evangelho, e que eles, juntamente conosco, possamos perseverar, como está em Mateus capítulo 10, perseverar até o fim, porque quem perseverar até o fim, receberá a grande vitória da parte de nosso Deus. Amém. Entrando nesta hora na palavra de Deus, o texto que lemos já traz na sua expressão uma palavra que nos chama a atenção, porque nos faz pensar a parte B do versículo, quando diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, nos faz pensar que voz é essa e o que significa isso na prática. E para compreendermos de maneira melhor e clara o que significa isso na prática, estaremos entrando na palavra do Senhor, mergulhando na mesma, e com a graça, a ajuda, na dependência do Espírito Santo, estaremos viajando pela palavra de Deus e chegaremos num conteúdo, e a expressão desse conteúdo, que será verbalizado, nos dará algo da parte de Deus, porque escrito está o Romanos 10:17, que a fé vem e vem pelo ouvir da palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Eu gostaria de falar com muita humildade, com muito respeito a todos os irmãos presentes, aos meus colegas aqui, pastores e pregadores, e tranquilizar, no sentido de que eu já estou pregando há alguns anos pela misericórdia de Deus, porque Ele me chamou para esta obra árdua, essa obra que tem cerca de 1% de honra, de prestígio, mas 99% em torno disso é responsabilidade e dever na causa do Evangelho. E eu já estou usando, servindo a Deus, pregando a palavra, e eu quero que os irmãos fiquem muito à vontade na presença de Deus, e que fiquem tranquilos, porque eu já passei daquela fase de que, para pregar a palavra, depender dos irmãos aí da nave da igreja e dos que estão lá fora, dos que estão aqui no culto comigo. Eu já passei da fase que eu dependia dos irmãos estar dando glória a Deus e aleluia. Eu já passei dessa fase. Os irmãos têm toda a liberdade para glorificar, bendizer a Deus, falar língua estranha e se alegrar na presença de Deus, de acordo com o mover do Espírito Santo de Deus, que pode mover na minha vida, na sua vida, através da pregação da palavra. Os irmãos têm toda a liberdade, mas eu já passei dessa fase de depender disso. Se os irmãos sentirem vontade e o mover do Espírito através da pregação da palavra e quiserem dar glória a Deus, tem toda a liberdade. Mas se os irmãos não derem glória a Deus, não der aleluia, não vou me importar, porque não é para mim. Eu aqui estou juntamente com os irmãos como servo, como um trabalhador na causa do Evangelho. E com glória a Deus ou sem glória a Deus, com movimento aí ou não, eu vou pregar a palavra todinha, inteirinha, do jeitinho que o meu e o seu Senhor mandou e continuar mandando. Porque mais importante do que pregar para a multidão
não ouvir. Mais importante do que pregar para repetir a agenda. Mais importante do que fazer isso, que eu confesso para os irmãos, que eu já cometi esse erro. Eu já fui um pastor, um pregador, que pregava para agradar a multidão, que pregava para agradar meus colegas aqui do meu lado e outros lugares onde tem ido pela misericórdia de Deus, para repetir a minha agenda, para o povo se alegrar, para o povo gostar da minha fala. Mas eu já passei dessa fase, porque o Espírito Santo que age na minha vida e na sua vida, ele danou comigo, falou: meu servo, não importa se tu tem título de pastor ou de pregador, não importa se hoje tu está bonitinho, arrumadinho, lembra da onde eu te tirei, lembra onde eu te busquei. O importante, em primeiro lugar, não é agradar quem está aqui para me ouvir e aumentar a minha agenda, não é o mais importante. Ele diz: meu servo, o mais importante é tu pregar para me agradar, para servir o teu Senhor, porque pregando como é a palavra da verdade que eu tenho colocado na sua boca e na boca dos meus servos e servos, todos os que forem sinceros vão receber e vão ser edificados. E concluiu dizendo assim: aleluia, aleluia. Não adianta tu ser aprovado pelos homens e ser reprovado aqui. Não adianta a sua agenda e o livro dos homens estar com seu nome no primeiro lugar e o seu nome não estiver aqui no livro da vida. Não adianta. Então não esqueça disso, meu Deus. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda honra e toda glória para o Senhor. Vamos lá na palavra do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro tema que inicialmente nós acabamos de ler nos chamou a atenção e nos leva a questionar sobre o que é esse ouvir da palavra de Deus. E eu quero, juntamente com o tema dessa campanha que se encerra hoje, juntamente com o tema que os irmãos vêm orando, buscando, e outros servos de Deus, que durante esse período da campanha pregaram aqui, oraram, e Deus vem agindo através da vida de cada um dos que o servem com sinceridade, nos leva a pensar, e eu quero, nesse pensamento, entendendo que o Espírito Santo sempre fala de maneira clara para que possamos entender e compreender. Eu quero, junto com esse tema, eu quero adaptar o tema à seguinte pergunta. O tema da campanha é para quando nós ouvirmos, as bênçãos virão, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, meu Deus, o nosso Deus, trazendo para essa expressão pessoal. E eu quero, junto com o tema, fazer uma pergunta. Que palavra é essa? E eu quero pregar na dependência do Espírito Santo, não confiando no meu título de pastor ou pregador, não confiando na minha formação, não confiando no meu bacharel de teologia, não confiando no meu anel de formatura, mas confiando e dependendo da graça do Espírito Santo. Eu quero pregar sobre verdades que a maioria dos pastores e pregadores não tem mais coragem de pregar. Esse é o tema. Verdades que a maioria de nós, pastores e pregadores, não tem coragem de pregar. Entrando diretamente no texto e no tema da palavra, o capítulo 28 do Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco, o livro onde foi revelada a lei do Antigo Testamento, a lei que foi dada aos filhos de Abraão por Deus através de uma ação divina, quando ele chama Abraão e faz um pacto, uma promessa, e na sequência dessa promessa, desse pacto, lá na frente, quando liberta o povo do Egito, passando e tirando-os através do Mar Vermelho, os concede vitória.
Então Deus dá os 10 mandamentos a outro servo dele, chamado Moisés. E a partir daí, então temos uma aliança de Deus com a humanidade. Para quem essa aliança primeira que foi feita? Aos filhos de Abraão, aos israelitas, aos descendentes de Abraão, de maneira biológica, genética, direta. Esta aliança é para o povo de Israel, de maneira que na sua árvore genealógica, quando buscarmos, vamos chegar nos primórdios e então na origem em Abraão. Agora entenda bem, meus irmãos, esse capítulo 28, eu não posso prosseguir e passar para o nosso tempo no Novo Testamento e adaptar a palavra para que nós possamos compreender, receber e sermos edificados, sem antes explicar algo aqui fundamental. A maioria dos pastores e pregadores da nossa época pega o capítulo 28 e prega e fala apenas os primeiros 14 versículos. O capítulo 28 de Deuteronômio tem 68 versículos. Na primeira parte, fala das bênçãos e do que fazer para receber essas bênçãos, da aliança feita com o povo israelita. Mas na segunda parte, fala da consequência e das consequências de quando nós não obedecemos o projeto de Deus, quando nós não nos adaptamos e adequamos à vontade de nosso Deus. Mas a maioria se acovardou, só fala da primeira parte, só fala das bênçãos, só fala das rosas, só fala das flores. E isso prejudica muito a vida espiritual da igreja e o caminhar da obra dele aqui e a nossa vida enquanto povo de Deus, representante de Cristo aqui na terra. Por que, pastor Lindomar? Pelo seguinte, porque a palavra precisa ser pregada de maneira inteira, completa como ela é, para que eu e tu, nós possamos compreendê-la inteira e sabermos dos nossos, entre aspas, direitos e dos nossos deveres, porque senão nós vamos ficar filhos e filhas mal acostumados, e nós só vamos saber pedir, só dizer eu quero mais, e nunca vai estar suficiente. Sabendo de toda a palavra, de todo o projeto de Deus, nós vamos saber pedir, mas nós vamos saber também, e principalmente, agradecer, porque muito mais nós temos a agradecer do que pedir. Sabe por quê? Porque o sacrifício que foi feito lá do alto do Calvário, onde o meu e o seu Senhor derramou o seu sangue puro, padeceu por nós, e ali pagou por nossos pecados, e morreu e ressuscitou, nos deu um direito, uma promessa que está acima de qualquer capacidade humana. Então nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Mas vamos então por etapa. Passamos a primeira parte do capítulo 28, que fala até o versículo 14 das promessas, falam das bênçãos. Na segunda parte, fala então das consequências, das maldições que aconteceria sobre o povo de Israel se não obedecessem a palavra, a lei, como Deus tinha passado. Agora entenda bem, meus amados e queridos de Cristo Jesus, ao abrir a nossa Bíblia, abra comigo, tu que pode, que tem o privilégio de ter uma Bíblia na sua mão, muitos não têm. Há países ainda em nosso tempo que não há liberdade para a pregação do Evangelho de Cristo. Há perseguição de morte. Quem for pego com uma Bíblia sagrada pode ser preso com prisão perpétua, pode ser castigado e até morto, se não negar a sua fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Veja bem, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador, escrito por João, no capítulo 5, versículo 24, está escrito assim, João 5 e versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Preste atenção que o começo desse texto sagrado
o próprio Salvador falando no versículo 24 do capítulo 5, nos dá uma ponte do tema da campanha, Deuteronômio 24, que fala acerca de nós ouvirmos a palavra de nosso Deus. E aqui está dizendo o que vai acontecer com aqueles que ouvem a palavra do nosso Senhor e Salvador. Está dizendo claramente que quem ouve a palavra e crê naquele que o enviou, nunca entrará em condenação, tem a vida eterna e passou da morte para a vida. A morte espiritual, todos nós nascemos debaixo do pecado. Não tem nenhum bonitinho ou bonitinha. Não tem nenhum santão ou santona. Não tem nenhum mais rico ou mais pobre, grande ou pequeno, intelectual ou não. Seja mais clarinho ou escurinho. Seja latino-americano, índio, brasileiro ou afro. Nenhum pode bater no peito e dizer que é autossuficiente, que não precisa de ajuda, que não depende de ajuda, que é melhor do que um ou do que outro. Todos nós, independente da posição que ocupamos, independente da quantidade de dinheiro que temos, independente de onde moramos, independente do carro que nós usamos, nós dependemos dessa palavra e de ouvir a voz daquele que enviou e que veio aqui para nos resgatar. Bendito seja o nome do Senhor. E esse ouvir na prática, essas verdades que eu citei no início, onde vou, a partir de agora, falar de maneira clara e objetiva sobre todas elas, é fundamental que todos nós dobremos a nossa atenção com o coração aberto, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos revele a Escritura e guarde em nosso coração e nossa mente essa palavra, porque vai fazer diferença para mim, para a sua vida, até o dia do arrebatamento da igreja eleita ou a nossa passagem para a eternidade. Quais são as verdades que a maioria dos pregadores e pastores não tem mais coragem de pregar, estão escondidos, estão omissos? Uma delas, entre elas, nós precisamos lembrar sempre, jamais esquecer de deixar muito claro para todos os que estão nos ouvindo, para onde congregamos, onde nós estamos servindo o Senhor, seja dirigindo, seja ajudando na escola bíblica, seja no círculo de oração, seja na vizinhança, na faculdade, onde quer que seja, deixar claro que a missão de um servo de Deus e o nosso dever aqui na terra, enquanto estivermos aqui, não é pregar para as pessoas uma vida de facilidade aqui na terra, uma vida sem problema, uma vida sem dificuldade. Pregar dizendo para as pessoas de uma maneira que as pessoas pensem que o céu vai ser aqui na terra. Isso é engano, isso é mentira. E esse culto, essa bênção de Deus que ainda existe aqui na cidade de Aripuns, eu glorifico a Deus de existir homens de Deus aqui ainda sinceros, com coragem, que não tem culpa no cartório, que não tem problema com o inimigo lá fora, que precisa esconder a máscara e ainda mantém esse culto maravilhoso chamado culto de libertação. Muitos lugares onde eu tenho andado, esse culto não existe mais. Mudaram o nome, coloca culto do milagre, culto da bênção, culto mais não sei de quê. Não estão querendo ficar comprometidos com libertação. E todos nós, meus irmãos, quando nós viemos e entramos no Evangelho, é o primeiro passo. Entrar no Evangelho. Agora, só entrar no Evangelho não resolve tudo. Além de entrar no Evangelho, que é o primeiro passo, eu preciso agora, depois de estar dentro do Evangelho, eu preciso pedir a Deus, abrir o meu coração, como está em Apocalipse 3, versículo 20, numa palavra de sentido duplo, falando para a igreja como um todo e falando para mim, para ti individualmente, que ele está à porta e bate. Mas essa porta da vida espiritual e do meu e do seu coração, ela só tem fechadura do lado de dentro. Só tem jeito de nós abrirmos e convidar ele para entrar. Então entenda bem, uma coisa é entrar no Evangelho. Eu conheço muitos que entraram. A primeira verdade é essa, de esclarecer que não é só entrar no Evangelho e está tudo pronto, e agora está pronto e liberto. Não, nós precisamos, depois de entrar no Evangelho, abrir o coração, convidar o nosso Salvador para entrar, junto com a palavra da Escritura do Evangelho. E cada dia, no nosso caminhar, olhe bem aqui para a minha face, olhe bem para mim, na minha e na sua vida,
independente se é aqui ou aí, independente se é pastor, membro, missionário, obreiro ou título que for, nós precisamos saber que antes do título, antes do cartão de membro, antes da credencial de pastor e pregador, nós devemos ser servos de Deus, porque no céu não tem vaga para cartão de membro, no céu não tem vaga para credencial de pastor e pregador, não tem não. Não foi para isso que Cristo morreu no Calvário e ressuscitou. Lá tem vaga para homens, mulheres, servos de Deus, que estejam conscientes que antes de título e de cartão, e de papel, e de bacharel, e de diploma, nós precisamos ser servos de Deus, servos. Se for servo de Deus e for membro da igreja, aleluia, louvado seja Deus. Se for servo de Deus e for obreiro, louvado seja o nome do Senhor. Se for servo de Deus antes, se for pastor, pregador, louvado seja Deus. Se for servo e serva de Deus, for missionário, missionária, e servo antes vale e tem valor. Agora, pode ter título, pode ter posição, pode andar com o nariz empinado, pode andar com a roupa de ótima qualidade, com o sapato caro, invernizado, pode. Se não for servo, não tem o nome lá. E se não tiver o nome lá, não vai adiantar. Aleluia! 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 Ajudai-me, Senhor, ajudai-me. Aleluia! 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 Entrar no Evangelho. Eu entrei no Evangelho no ano de 1982. Pastor João Gomes, missionária Rita, servo de Deus, pregou o Evangelho para papai. E foi com jeito, com amor, orando, levando o Evangelho. E o Espírito Santo foi agindo, porque não é a gente que faz a obra. Nós pregamos, nós oramos, nós levamos a semente. Quem age é Ele. O meu e o seu dever não é convencer ninguém, porque nós não temos esse poder e essa autoridade pela palavra. Nós vamos pregar, levar a palavra, levar o ensino do Evangelho. Ele vai agir. O convencimento é com Ele. Não se preocupe. Se tu está fazendo a sua parte, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, pastor, pregador, está fazendo a sua parte, não se preocupe. Às vezes não está acontecendo rápido. Não está vindo multidão. Não se preocupe com isso em primeiro lugar. O mais importante é fazer a nossa parte. Levar a semente, como ela é, verdadeira, completa, simples, que todos entendem. Deixa a obra de convencimento com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Entenda. Eu entrei no Evangelho no ano de 82. Papai foi, na época morava em Goiânia, o pastor de onde fomos congregar. No Santo do Morro, o nome dele era pastor Antônio Peterado. Congregamos com ele, depois saímos ali, fomos para o fim social. Congregamos lá também. E por volta do ano de 90 fomos para a cidade de Goiás. Agora entenda bem. Eu entrei no Evangelho há quase 30 anos. Agora o Evangelho só entrou em mim, na minha vida, agora no ano de 2007. Como é que é possível isso, pastor? Tu vai entender agora, preste bem atenção, olhe bem aqui para a minha fala. Entrar no Evangelho é possível entrar, seja por minha vontade, seja levado por um papai ou uma mãe, ou seja interessado numa moça, num rapaz. Eu dou aquela olhada, sabe aquele olhar com 33? Os irmãos aí que já estão casados, como eu, 16 anos casados, hoje não sabe como é que é. Olhar 43, todo mundo passou por isso. Quem não passou, fique firme. Vai acontecer. Louvado seja Deus. De acordo com a palavra, aí casamento é uma bênção. Uma palavra não. Não vai no projeto da novela, não, que é fria. Aí o projeto do Evangelho é bênção. Veja bem. Entrou no Evangelho. Pode ser por vontade própria, levado para o papai e para a mamãe, pode ser por uma questão de emprego, às vezes precisa trabalhar. Aí vem com o Evangelho, porque se não vir, passar uma de embora, não aceita o banho inteiro. Pode ser porque, cara, aquela moça, tal, e aí eu quero aquela moça. Aí aproxima a moça, sabe, prudente, olha, você precisa converter, precisa vir para a igreja, precisa ter a bênção do papai e mamãe, precisa ter a bênção do seu pastor, precisa ter compromisso com a palavra. Os seus frutos, vai nascer o seu fruto. Sério, isso vem os seus
frutos, de acordo com o som viver, depois de ser entrado, tem que deixar para trás frutos diferentes. Frutos, mudança de vida. Aí nós podemos namorar. Pode ser também a moça, bem interessada no rapaz. O rapaz é prudente, sábio, diz para a moça: olha, aqui não, esse é o projeto que não dá da novela, esse é o projeto que leva a tristeza e dor, leva para baixo. Eu não sou tapudo do projeto é para baixo. Entrar no buraco é um mato. O projeto é um projeto de águia, como está escrito em Isaías. Águia, renovarão as suas forças como águia. Águia para cima. Então, olha só, vem, vamos congregar, vamos ficar fiel, e seus frutos ser diferente. Nós podemos namorar, noivar e casar. Louvado seja Deus. Agora veja bem. Entrar no Evangelho, por que não resolve tudo? Porque às vezes a gente vem pelo Evangelho por causa de outros motivos. E só entrar não vai adiantar, porque a nossa vida não vai ter uma transformação. Não vai haver um convencimento. Como é que eu conheço, pastor Lindomar? Se a pessoa, ou eu próprio, fazendo o exame, porque nós vamos pregando a palavra, e a palavra vai falando comigo e contigo. O Espírito Santo vai agindo aqui e ali. Para nós sabermos se eu só entrei no Evangelho, ou se o Evangelho já entrou em mim. Existem 3 pontos básicos, fáceis, rapidamente para entender. Primeiro, quando eu, além de entrar no Evangelho, o Evangelho entrou em mim, eu não falo mais sobre o meu achômetro. O que é achômetro? Ah, não, mas está ensinando lá, está pregando, não, mas não é assim que eu acho, não. Não é assim que eu penso, não. O meu professor da faculdade, que é doutor, ele é acima do... Ele já está quase concorrendo com os arcanjos. Ele falou que não é assim, não. Ele acha que não é assim, não, isso não importa. Quando nós deixamos, abrimos o coração para o Evangelho entrar, não importa a opinião de homem, nem padre, nem pastor, nem pai de santo, nem bispo, nem papa, nem doutor, nem professor, ninguém. Sabe o que conta em primeiro lugar? A palavra do Evangelho de Cristo. O que está escrito no Evangelho. Isso vai valer da minha vida. Então, eu vou ouvir o ensino, ouvir o estudo bíblico e vou analisar na palavra. Conferiu, eu tenho que obedecer e ponto final. Não tem que entrar o meu achão. Então, primeiro ponto. Segundo, entrei no Evangelho, o Evangelho entrou em mim. Eu preciso agora, para acontecer o processo de libertação, eu preciso querer. Depende de querer. Eu preciso querer, porque o pai não consegue enfiar isso na cabeça do filho e da filha. O pastor não consegue. O marido não consegue na cabeça da esposa, nem a esposa. Ninguém consegue. Não adianta na marra. Não adianta. Eu preciso querer, ter vontade, eu desejo. Como o salmista diz, a sua palavra é todo o meu prazer, eu medito nela. Todo o tempo que eu tenho, de dia e de noite, eu medito, eu quero a palavra. Por querer conhecer, eu tenho conhecimento próprio, não ser enganado e poder ajudar outros. Terceiro e último ponto, fechando essa questão, para entendermos o que é entrar no Evangelho e o Evangelho entrar na gente. Quando alguém não só entrou no Evangelho, mas o Evangelho entrou nele. Aconteceu comigo agora em 2007. Eu tinha entrado no Evangelho, o Evangelho tinha entrado em mim nem um minuto. E eu conheço gente em vários lugares, na minha parentela, na família, que todo mundo que eu conheço tem. Então não se preocupe se a sua tem. É normal, tem gente assim mesmo. Gente há 30 anos congregando, tem cartão de membro, tem credencial de obreiro, pastor, pregador, e o Evangelho não entrou nem um minuto. Como é que sabe? Como é que pode afirmar isso? Pelos frutos. Jesus diz que não é a conversa minha, não é a fala minha que vai falar quem eu sou, não. Não é não. Antes da minha fala, da minha palavra, da minha conversa, sabe quem vai falar quem eu sou e quem eu não sou? Nós estamos vivendo e andando, a vida continua também. O Senhor está falando. Eu não quero falar, mas está falando. Vamos imaginar que eu quero esconder alguma coisa. Está falando, está mostrando. Os frutos na minha e na sua vida. Mostra, fala e diz quem é e quem não é. Quem tem e quem não tem. Quem está comprometido com ele e quem não está. Quem é só religioso e quem é cristão comprometido com a palavra. Quando se entendeu, pode dizer aleluia. Glória a Deus. Os irmãos aí fora também me ouvem. Louvado seja Deus. Outra verdade, que a maioria dos pastores e pregadores, falando de mim também, a maioria de nós, e eu já confessei para os irmãos,
que eu já cometi esse erro, mas em nome de Jesus, não vou repeti-lo nunca mais. Pregar para agradar o povo em primeiro lugar. Agrada aqui e perde ali. Aprovado aqui e reprovado lá. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, diz que muitos, naquele dia, aí não está falando do rebanho, está falando de pastor, pregador, obreiro, gente aqui da liderança, de nós. Muita acredita, Senhor, Senhor, quanta coisa que fiz no teu nome, quanto demônio, maravilha. Afasta de mim, eu não os conheço, todos podem praticar a iniquidade. Sabe o que é iniquidade, irmão? O significado dela original. Mas assim, todo entende. Significa saber que uma coisa está errada, ter conhecimento que não confere com o Evangelho e continuar fazendo. Está errado, mas continua fazendo. A iniquidade é pior do que quando a gente erra sem ter conhecimento. Então, meus queridos e preciosos em Cristo Jesus, vamos avançar. Essa verdade, a maioria não quer pregar mais, não quer ensinar. Por quê? Porque estão preferindo agradar o povo, ser agradado, ser bajulado. Mas no final, é tristeza e choro, diz a Escritura. Melhor pregar e ensinar a verdade. Porque salvar-se-á, como diz o apóstolo Paulo, tanto a si mesmo, quanto os que ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Outra questão que nós precisamos lembrar sempre, não esquecer jamais, nesse processo nosso de libertação e gratidão a Deus, para a nossa vida. É uma outra verdade. Não vamos esquecer, meus irmãos, servos e servas do Altíssimo, companheiros, pastores, pregadores, obreiros da seara do Senhor. Não vamos esquecer nem um minuto de onde o Senhor nos tirou. Como é que era antes do Evangelho entrar em nós. Hoje, eu conto isso para a glória de Deus. A alegria é nossa, mas a glória é dele. Hoje é muito fácil me abraçar. Hoje é muito fácil gostar de mim. Hoje, andando num carrão, o carrão não é o mais importante, não faz diferença nenhuma na minha vida espiritual. Isso significa minha vida no altar, a questão do carrão. Mas hoje é fácil, num carrão, uma roupa bonita, um perfume gostoso. Hoje é fácil me abraçar. Agora, no tempo de luta, de vale, de dificuldade, no tempo de comer arroz e ovo, arroz e macarrão com safrão, e dar glória a Deus. É tempo duro de gostar de mim, de me abraçar, no tempo da prova, da luta, da dificuldade. Não devemos esquecer onde nós já passamos, onde nós estávamos, onde Ele nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou. Hoje eu estou andando num carvão, sem fartura, moro num rancho bom, confortável, louvado seja Deus. Tive a oportunidade de estudar um pouco atrasado na idade cronológica, mas estudei, me formei, esforcei, continuo buscando da parte de Deus tudo o que for possível para o meu bem, da minha família, da obra, da causa do Senhor. Mas observe bem, eu não devo esquecer jamais da onde eu vim. Eu não posso esquecer das minhas raízes, sabe por quê? Uma árvore, se ela perder as suas raízes, ela morre. Ela pode ser a árvore mais linda, mais perfumada, a árvore mais bonita de Aripuns, de Goiás, do Brasil. Ela pode ser a mais florida. Ela pode estar hoje. A pessoa olha e fala: quem te viu, quem te vê, hein? As pessoas já ouviram isso, não é, meu irmão? Minha irmã, servo de Deus aqui, pregador, pastor, quem te viu, quem te vê, hein? Mas nós devemos, nesta hora, glorificar a Deus, alegrar porque Deus fez por nós, mas não esquecer jamais. Da onde nós vemos, quando às vezes alguém, pessoa vem e fala comigo, às vezes não conhece a minha história, outro conhece, e aí fala, alegra comigo, fala, glória a Deus por isso, abraço, dá aquela palavra de ânimo, glória a Deus. O Espírito Santo já fala no meu ouvido e eu, na hora, é verdade. Lembra lá da onde eu te tirei. Lembra lá da roça. Lembra lá do jumentinho que tu andava. Eu não tinha um cavalo, não, irmão. Teve uma fase que eu estava querendo comprar um cavalo. Eu comprei um jumentinho, porque o jumentinho era baratinho, tinha dinheiro, mas tinha uma época que dava jumento para o povo carregar. Leva essa praga. Eu andava no jumentinho. O culto que a gente ia, da onde o papai mora até hoje, até na congregação,
chamado um lugar chamado Resende, na época pastor Walter de Assis. A gente ia 8 quilômetros, no tempo de chuva, muitas vezes nós íamos a pé, se sofrendo. O calçado atolava no barro, você tinha que pôr a mão lá e tirar. Outros irmãos e irmãs cansavam de tanta tola e tiram, e arrancava e levava na mão, na sacolinha, você chegava lá perto, passava no córrego, lavava o pé e punha o calçado. Quando hoje eu olho, onde estou, como estou, voltado seja Deus, mas eu não esqueço, o Espírito fala, vigia. Não empina o nariz, não. Não fica pensando que tu é melhor do que os outros, não. Toma abril. Vigia. O jumentinho está lá, tem muito jumento lá. A estrada está lá, a coração está lá. Vigia! Vai com a bola, não empina o nariz, não, Camorrinho. Hoje tu está com o anel de bacharel no dedo. Hoje te chama de pastor, você está exaltado, você está por cima, humanamente falando. Mas não esquece que foi eu não, hein? Não esquece que sou eu não. Se tirar meu espírito de ti, não fica nada. Só fica casca pedida e um dia vai ser comido de lixo. Nem eu, nem tu, nem o pastor, nem o pregador, nem um desses empinados aí que nós temos a convenção, nem um desses mistifões que estão aí com o nariz empinado na televisão, pensando que já é anjo, inventando título que não tem na Escritura. Ele não quer ser mais prospero, ele não quer mais ser só pastor e pregador, ele agora quer ser apóstolo. Apóstolo teve 2 na Escritura, e um foi traidor, jogado fora, e o que foi escolhido por homens, Matias, não foi aprovado e foi dispensado. Só fala uma vez dentro da Escritura, nunca mais falou no nome de Matias, que foi um apóstolo escolhido por homens. Deus levantou o apóstolo Paulo, que era um assassino, perseguidor, inimigo da causa. Ninguém queria Paulo, ninguém gostava dele, todo mundo falava mal dele, ninguém gostava, mas quando Ananias foi orar para ele, aleluia. Oh, glória! O Espírito Santo está falando para mim, para ti. As pessoas que estão te perseguindo, que estão te jogando dentro, que estão dizendo que não, é pequenininho, é um lugarzinho, não cresce, não está com nada, não vai, não tem jeito. Meu menino, não vai estar com isso. O apóstolo Paulo também foi rejeitado, mas sabe o que acontece? Meu irmão, minha irmã, servo de Deus, morto, rapaz, o que importa é ter sinceridade no coração. Porque Deus olha lá de cima, Deus está todo mundo descendo o chicote, descendo o sarrafo, falando mal, detonando. Quando ele escolhe, está escolhido. Quando ele determina, está determinado. Quando ele levanta, está levantado. Aleluia! Oh, glória! Eita! Não fica crente, papai! Fica mais, hein? Aleluia! Estava passando do William, vem, não, que se faz! Estava lá! Ei! Mostra mesmo! Ela aqui também! Ela que faz! Ela fui! Acaba! Fui! Aleluia! Arme, Senhor! Chama! Ajudai-me, Senhor, ajudai-me! Aleluia! Aleluia! Verdade que a maioria dos pastores e pregadores não tem mais coragem de pregar. Estão aliançados com o mamon. Estão agora mudando o evangelho, mudando a doutrina, mudando o discurso, mudando o princípio. Estão dizendo assim, não, esse negócio aí que Jesus falou, que não tem jeito de servir 2 senhores, isso não é bem assim não. A gente dá conta, a gente pode assim um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente pode, mas não tá, mas não é, vai, mas não vai. O que o nosso Salvador disse na Escritura e não muda, como está em Tiago 1,17, nele não há mudança, nem sombra de variação. A palavra dele é ontem, hoje e eternamente. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Ele disse que ninguém pode
coração está com ele na causa do Evangelho, e quem está com o coração na causa do Evangelho tem amor e dá valor mais em gente do que em coisa. Dá valor mais na família do que em coisa. Dá valor mais na sua comunhão e na sua vida com Deus do que em coisas materiais. Porque as coisas materiais passarão. E na hora final que estivermos no leito para passar para a eternidade, não poderemos levar nada. Só vai nos seguir as obras e o que nós vivemos com a nossa família, com o papai e mamãe, com os nossos irmãos, na congregação, com o pastor, com os obreiros, com os servos e servas do Senhor. As obras, o que vivemos, o que somos, vale mais do que o que temos. Mas esses enganadores, pastores, padres, pregadores, líderes religiosos, que deixaram a palavra do Evangelho de lado, eles se adiantaram, como disse o apóstolo Paulo, que muitos, escrevendo de Timóteo capítulo 4, deixariam a sua doutrina, não queriam mais ouvir a palavra, não vão aceitar, vamos estar com comichão no ouvido, e vamos falar assim muitos louvores. Muita gente vai pregar e falar só o que quer ouvir, só encher de teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, só dizer que agora nós vamos ter uma vida boa aqui, e o resto é resto. Dizer que um homem e uma mulher só está bem com Deus se estiver bem financeiramente. É mentira. Não tem isso na Escritura. Um servo de Deus e uma serva de Deus não depende de bem material para ter comunhão com Ele. Eu conheço servos e servas de Deus, irmãos e irmãs, obreiros, pastores e pregadores, servos de Deus fiéis, que têm vida financeira boa, mas conheço também outros que não têm. Eu conheço ímpios que têm vida financeira difícil, mas eu conheço ímpios também, inimigos de Deus, que têm riqueza material. Porém, a riqueza material não vai poder levar ninguém para o lar celestial. Louvado seja Deus. Para o lar celestial. Só quem tem a parte da promessa, só quem tem o sangue e o poder da sua vida. Aleluia. 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 Vamos em frente, deixa eu correr aqui, meus irmãos. E tem muita coisa, o Espírito Santo continua dando e dando muito, revelando e mostrando e mandando falar. E eu vou falar tudo, eu vou entregar tudo, eu não vou levar nada para casa. Eu não vou levar nada, sabe por quê? Porque depois sou eu que vou apanhar lá no cantinho sozinho. Eu vou entregar tudo, eu vou obedecer tudo, porque convém agradar a Deus mais do que a homem. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os servos e servas de Deus, obreiros, pastores, pregadores, que são servos de Deus fiéis e sinceros, alegram sempre com a palavra da Escritura Sagrada, com a palavra de Deus. Quanto mais Deus fala, exalta, corta, corrige, consola, renova, põe de pé, transforma. Quanto mais palavra, mais Ele age. Fala a Deus, porque o seu servo ouve. Fala a Deus, porque o seu servo ouve. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Outra verdade, que a maioria não quer mais pregar. É um motivo pelo qual o meu e o seu Salvador morreu na cruz do Calvário. Tem muitas pessoas que nossos dias, muitos companheiros meus, pastores, pregadores, que começaram bem. Eu os conheço há quase 30 anos. Alguns foram fiéis 10 anos, outros foram fiéis 15, 20 anos. Mas com o passar dos anos, com o amor, eles deixaram o primeiro amor, eles deixaram o princípio da palavra do Evangelho e deixaram de ouvir o tema dessa campanha que se encerra hoje. Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir. E ouvir nesse sentido, no original, não significa escutar, porque muita gente escuta, mas não ouve. Muita gente escuta, mas não ouve. Ouvir aqui significa em dar crédito, obedecer, guardar no coração e praticar. Sabe o que está acontecendo? Muito. E principalmente, está acontecendo em todos os lugares, mas principalmente os que estão na TV.
que é o que alcança a maior parte das pessoas ao mesmo tempo. Milhares de pessoas vendo. E para quem não conhece a Escritura, pensa que ser evangélico, entre aspas, ser cristão, ser servo e serva de Deus, é aquilo que eles estão mostrando aqui. E é mentira. Não é aquilo que está no Evangelho. O que está no Evangelho, em primeiro lugar, que é o centro da palavra da igreja fiel de Cristo aqui na terra, e que nós devemos fazer sem cessar, é cumprir o hino, está em Marcos 16, versículo 15 e 16, é entregar o Evangelho, a palavra, porque quem crê e for batizado será salvo. Quem obedecer a palavra do Evangelho será salvo. Eles não querem mais pregar essa palavra, eles estão pregando em primeiro lugar riqueza financeira. Eles não querem dizer que Cristo morreu na cruz do Calvário para a gente ter um carro novo. Eles não querem dizer que Cristo derramou sangue no Calvário para a gente ter uma casa boa. Eles estão querendo dizer que Cristo derramou sangue lá e padeceu para que nós possamos agora empinar o nariz e andar mentindo na escola, na faculdade, na rua, na vizinhança. Às vezes alguns, até dentro da própria congregação, empinam o nariz pensando que é melhor que os outros, pensando que agora está por cima. Veja bem, precioso de Cristo Jesus. Cristo, o meu e o seu Salvador, não morreu no Calvário e ressuscitou para questões materiais. Sabe por quê? Porque questões materiais, um homem e uma mulher de responsabilidade, de seriedade, que esforça, que trabalha, que segura, que administra bem, pode conseguir, pode comprar um carro novo, pode construir uma casa, pode sair no céu, pode estar bem, pode formar a faculdade, pode sim. Evangelho sem evangelho, com Bíblia ou sem Bíblia, mas existe 3 coisas que nenhum de nós pode conseguir com os nossos méritos. Não pode. Pode ser doutor, mas não consegue. Pode ser um filho maior, pode ser filho do dono da usina, pode ser o dono da usina, pode ser o dono da Rede Globo, pode ser o dono do SBT, pode ser o dono da Bandeirantes, pode ser o dono da maioria dos prédios da cidade que moramos, mas não pode 3 coisas. Não pode jamais conquistar perdão dos seus muitos pecados. Aleluia. Perdão dos pecados. Como é que eu poderia conseguir perdão dos meus muitos pecados? Eu posso sacrifício lá de Calvário. Abriu os braços. Não olhou para a minha vida, para a sua vida, para você. Aleluia. E ele disse, Pai, eu estou te perdão dos pecados. Ninguém pode conseguir comer o pão. Outra verdade, que a maioria não tem coragem de pregar, e que ninguém pode conseguir conquistar por seus esforços próprios. Livramento do inferno. Ninguém pode conseguir. As pessoas estão brincando com o Evangelho. Pastor Genesi, tem muitos companheiros nossos, pastores, pregadores, que se venderam a mamon, que se aliançaram com os políticos, que agora estão querendo ser o bambambam, e agora querem que está por cima da carne seca. Está na mídia, é sucesso na internet, é sucesso na TV, é sucesso nos jornais, e está agora aparecendo mais na cabecinha solícita dele, mais do que o Espírito Santo. Ele está pensando que pode mais do que os arcanjos. Eles estão fazendo, mas pensando que estão acima do nosso Salvador. E deixaram a palavra da verdade. E estão pensando que eles agora podem ser mediador. Alguns dizem assim, não, é só comigo. Vem, é só me seguir. Traz para mim. Me dá o seu dinheiro, me dá o seu dízimo. Faz o que eu mandar e fica tranquilo. Deixa o resto comigo. É mentira. É mentira desses enganadores. Te chamando para ser mantenedor, para te chamando para ser sócio do programa TV, querendo te vender bênção. Isso é mentira. A palavra diz que a bênção de Deus é de graça. Vem através de Cristo. Através de Cristo. O preço foi pago do Calvário. A mensagem da igreja, do pregador, do pastor, do céu eterno de Deus, o centro da palavra é Calvário.
vida, é transformação. É algo que ninguém pode conquistar sozinho, não através do poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome bendito. Outra verdade, estou resumindo, estou concluindo. Outra verdade, que ninguém, a maioria não quer se pregar mais, e que ninguém pode conseguir sozinho. Já falamos do perdão dos pecados, já falamos de livramento do inferno. Agora algo que é o mais importante de tudo: salvação. Salvação eterna. Ninguém pode conseguir com mérito próprio. Ninguém pode conseguir com dinheiro. Em Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11, a palavra de Deus diz que um dia que chegará para todos nós, mas para todos nós que permanecemos fiel à palavra do Evangelho, perseverante, nós estaremos do lado daquele que estará sentado no trono. Nós estaremos junto com ele, todos nós. E aqueles que estão brincando, que estão levando para uma vida religiosa sem compromisso com a palavra, aqueles que não querem receber o Senhor, aqueles que zumbam da minha cara, da sua cara, aqueles que não querem saber de nada com a palavra do Senhor. Não estou falando de palavra de homem, não estou falando de palavra minha, não estou falando disso, estou falando da palavra redentora do Senhor, a palavra do Evangelho, da mensagem da luz. Esses que estão levando de qualquer jeito, não querem, ou querem levar só o oba-oba. Observe bem, naquele grande dia, diz a palavra do nosso Salvador, que ali de frente ele estará grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e negros, idosos e doutores, pretos e brancos, ricos e pobres, afros e amarelos, latino-americanos. Ali estarão esses que hoje empinam o nariz e quer passar por cima de qualquer um, usando a força do dinheiro, usando o poder que tem na influência da sociedade. Naquele dia, oh glória! Os inimigos meu e seu, os inimigos da causa do Evangelho, aquele que te persegue, aquele que te amola, aquele que não te dá paz, aquele que te critica o tempo inteiro, naquele dia não poderá fugir, não poderá se esconder, e estará de frente a frente com aquele que estará sentado no trono, e terá que dar conta de cada comportamento, de cada palavra, de cada coisa que aqui fez. Mas a igreja eleita fiel, que está aqui nessa noite, homens e mulheres, moços e moças, pastores, pregadores, homens e mulheres, rapazes, moças, anciões, que estão levando a vida a sério de Deus, compromisso com a palavra. Não estou falando de história, não estou falando de invenções humanas, estou falando da palavra do Evangelho. Esses que estão perseverando, que não só entrou no Evangelho, mas pôs o Evangelho dentro de si, e o que está na palavra do Evangelho vai para ele, obedece com prazer e com alegria. Todos nós, igreja eleita, nós vamos cantar o hino de vitória, nós vamos estar com ele para todos sempre. Isso é promessa para a igreja eleita e fiel, que obedece à palavra do Senhor e persevera nela para todos sempre. Jamais, meus irmãos, esqueçam disso. O eixo da nossa missão aqui, anunciar o Evangelho, testificar a vitória que tem na minha e na sua vida. Quando alguém às vezes te criticar de uma luta, uma dificuldade que está passando, eu também passo. Aqui teremos na dependência dele, não é nós que venceremos, ele venceu, e nós vamos nos passos dele vencer também, nele, em Cristo. Quando alguém te criticar, tem novinho, tem manhã, louveiro, pastorzinho, tem, pode acontecer, tem base, pode criticar, lembre, e se tiver oportunidade, diga. Pode dizer o que você quiser, mas eu vou no céu. Pode dizer o que você quiser, tem tudo, tem, mas eu estou olhando para o autor. Pode falar o que tu quiser, mas do meu Senhor eu não deixo, eu não mato. Eu vou pegar firme na palavra do Evangelho. Eles não sabem para onde estão indo. E quando chega a hora de eles passar para a eternidade, eles se desesperam, choram, entram num pavor que não tem explicação.
Mas um servo é uma serva de Deus, quando vai passar para a eternidade, pode ser no leito, pode ser em cima de uma cama, pode ser sentindo dor física, que qualquer um de nós pode sentir, nós estamos sujeitos, pode ser chorando de dor física, mas tu contempla na face algo diferente. Sabe o que é? É a certeza da salvação, que sabe para onde está indo, ou sempre sabe que vai encontrar. Eu quero concluir dizendo, nesta noite, para a igreja eleita de Cristo Jesus que aqui está, na cidade de Calicut, e todos que vão ouvir essa palavra, pelo CD, pelo DVD, pela internet, pelo YouTube, pelas portas que Deus tem nos aberto. São mais de 100 países que têm ouvido a palavra de Deus através da internet. Observe bem, um servo e uma serva de Deus, quando passa para a eternidade. Eu já estive aqui algumas vezes, junto com alguns irmãos, parentes que estão aqui, meu tio José, tia Leni, entre outras pessoas, meu irmão Ricardo também é parente, com o pastor Genesi, entre outras pessoas. Aqui estivemos no culto fúnebre, e hoje venho aqui para tratar. Eu termino com essa colocação, que é fundamental para mim e para a sua vida, lembrar-nos do tempo. O povo estava aqui. Algumas pessoas chorando, outras já não estavam chorando, já tinham chorado tudo que tinha para chorar, lágrimas tinham chamado. Outras pessoas têm uma maneira de expressar a sua dor e a sua emoção, pela dor da separação diferente, chora por dentro, ou simplesmente, cada um de uma maneira. Não julgue, não tente ser acima do ser humano e julgar, cada um tem sua maneira de se expressar. Mas veja, estava aqui o caixão, a pessoa estava aqui. E tu percebe que as pessoas que ainda não têm comunhão com o meu e com o seu Salvador, as pessoas que ainda não estão com o Evangelho dentro delas, elas choram, lamentam como a gente também chora e lamenta. E eles sentem algo que não dá segurança para eles, e eles pensam por não conhecer a palavra do Evangelho e não terem se ainda recebido o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, que qualquer um pode receber. Independente se tem estudo ou não, se é grande ou pequeno, rico ou pobre, independente, é para todos. Como não tem ainda essa convicção dentro de si, não confessou o Senhor publicamente como Salvador e está vivendo de acordo com o Evangelho, eles pensam que para aquela pessoa é o fim, pensa que acabou, nunca mais vai ver. Mas aqui dentro, existem pessoas aqui, e em todo o globo terráqueo, que quando participa de um evento desse, chora, sente dor também, claro, pela separação, mas entre essas pessoas, há uma certeza lá dentro. A pessoa que passou para a eternidade passou salva em Cristo. Salva em Cristo. Todos que estão presenciando, está dentro de si aqui falando. Pode guardar meu irmão, minha irmã, o meu parente, seja quem for, vovó, tia, tio, pode aguardar. Já nós vamos estar juntos. Não preocupe não, aqui é só o teu corpo, vai para a terra, o meu também vai um dia, vai ser comida de bicho. Isso aqui tudo passa, fantástico. Mas o Espírito é imortal e a Escritura. E o Espírito vai para a eternidade. E quem passa para a eternidade, salvo em Cristo, não morreu. Nós temos aqui João 5, aquele que crê em mim e ouve a voz daquele que me enviou, nunca entrará em condenação. O inferno nunca entrará. Mas passou da morte para a vida, passou da morte para o Espírito, passou dele. Passou para essa vidinha que é pequenina. E passou para a vida eterna. E nós vamos estar juntos um dia para o céu. Eu quero convidar aqui nessa noite. Só os irmãos e irmãs, graças a Deus, obreiros, todos que têm certeza que vai para a eternidade com Cristo, vamos ficar de pé. Os que têm certeza, os que estão prontos, vamos lá, todos nós, vamos em Cristo, para a eternidade. Meu irmão e irmã, que alegre, porque para nós, salvos em Cristo, todos nós, não termina aqui. Continua para sempre com Ele. Aleluia. E nesse momento,
antes de devolver o microfone, eu quero perguntar. O Espírito Santo me manda perguntar se há alguém entre nós que ainda não confessou publicamente esse, que é o único Salvador, que no original se chama Yeshua HaMashiach, e para nós foi apresentado como Jesus o Messias, que ainda não confessou publicamente esse Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou te convidando para tu mudar de religião, porque religião não salva ninguém. Eu não estou te convidando para deixar de ser católico, para Espírito virar crente. Não. Qualquer um que crê é crente. Eu estou te convidando agora para tu vir aqui à frente e receber o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. E a partir de hoje, viver de acordo com a palavra do Evangelho. Não é a palavra do pastor carregando, não é a palavra do pastor desta igreja, dessa pastora da igreja, não. É a palavra do Evangelho. Entenda. Dobre a sua atenção. Todos nós, pode vir aqui para a minha parte. É preciso compreender. Todos nós um dia vamos passar para a eternidade. E nós não sabemos o dia que vai ser. Eu não sei se amanhã eu vou estar respirando aqui, eu não sei. Só ele sabe. E eu quero perguntar agora. Se há alguém entre nós que já congregou e que caiu como um dia eu caí, nós não sujeitos a cair quando estamos aqui. Eu ainda sou pecador. Eu não sei de nem dia eu pequei, eu continuo pecador. Porém, arrependido de Deus misericórdia, e seguir em frente, de graça, e seguir em frente. Se há alguém aqui entre nós que já congregou, ou está congregando, mas tem tudo, estava até hoje, até esse momento, sem saber a diferença entre entrar no Evangelho ou o Evangelho está em si. Eu quero te convidar agora. Se tu achava que já estava aqui à frente, vem, se achar. Não precisa, não é obrigatório vir, não faz diferença. É tudo. Algumas pessoas acham que precisa vir na frente para sentir melhor. Se sentir melhor, vamos orar agora. Se não sentir você mesmo, olhe agora, a partir desse momento, diga ao Senhor. Diga, Senhor, eu entenderia a sua palavra que eu pregar. E eu estava só dentro do Evangelho. Mas o Evangelho é em mim. A partir de agora, isso é o meu coração. E eu quero dizer, unido com o seu céu e terra, com o pastor, com o governo, com o pessoal da minha família. Eu quero fazer mais pela sua obra. Eu quero obedecer a palavra do Evangelho, sem questionar. Essa oração para essas pessoas. Alguém no nosso meio quer manifestar, dê um sinal aqui com a mão. É o momento oportuno. É o melhor convite que uma pessoa pode receber. Se não tem, que Deus dê outra oportunidade. Vamos orar nessa hora. E tu apresenta a sua vida aí. Eu vou estar orando juntos. E vamos assim. Orar um pelo outro e prosseguir. Firme na promessa. Sabendo das verdades da palavra de Deus. E seguindo, sabendo para a última nação. Aconteça o que acontecer. Venha a luta que vier. Não negue o Senhor. Deus que der, Deus que às vezes parece estar no pó. Aponte o dedo, diga ao Jó e diga eu sei que o meu Redentor um dia vai se levantar. Soberano Deus e eterno Pai. Nós oramos, ó Deus, nessa hora para pedir ao Senhor. E eu quero te pedir nessa hora, Deus. Seu Senhor e Deus, alcançando cada um aqui presente neste tempo. Mortos, passados, obreiros, pastores, que o Senhor renovando a força, que o Senhor renovando a saúde, a vida dos parceiros, o Senhor o Senhor aqui, que o Senhor justifica a casa, a porta da saúde, que o Senhor está avançando essa sociedade, o Senhor está todo mundo no matrimônio, essa mulher que está fazendo todo mundo no matrimônio, essa morte, esse moço, que está lutando na faculdade, que está nessa hora, pais que estão passando muito com os filhos, pessoas que estão aproveitando uma enfermidade física, nessa hora, ó Deus, poderoso,
no nome bendito do Senhor, é do teu nome. Eu quero nessa hora me sentir, envolvendo meu Espírito, nessa hora, que está, ó Deus, restaurando a transformação, curando, libertando, e trazendo mais e mais, cada um mais para a tua obra, para a tua causa, com alegria, com força, com determinação, que segue até boa em sem correr, mas que segue a verdade em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podemos tomar o povo da fé. Eu agradeço o nome do bom Deus. E quero bendizer a Ele, reconhecendo uma vez mais que nada pode ser que só o pó. Um monte de pó. Sem Ele nada só nada pode. Eu entrego nas mãos dele uma vez mais. E peço, em nome de Cristo, as bênçãos mais disponíveis da parte de Deus, contidas do Evangelho, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas famílias, hoje e sempre. Amém e amém. Deus continue abençoando. Amém. Amém. Glória a Deus.